Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luase e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje, né, vamos dar prosseguimento, né, à conversa sobre séries, né? Vamos dar prosseguimento, né, às conversas sobre séries de Jornada nas Estrelas, né? Agora que o Picard acabou, né? Na outra semana eu já falei sobre o Broken Bow, né, de Enterprise, no episódio piloto de Enterprise. E hoje a ideia é falar, né, do episódio piloto de TOS, né, de The Original Series, né, de Jornada nas Estrelas, a série clássica, o famoso Decade, né, que foi onde realmente tudo começou, né. Esse foi, né, o episódio piloto de Jornada nas Estrelas, né. A história todos nós já conhecemos, né. Enterprise capitaneada pelo Capitão Pike. Eles encontram um sinal de socorro em Talos 4, né, que era da SS Columbia, né. Eles chegam a Talos 4, eles encontram os cientistas lá que estavam em Talos 4, vamos dizer assim, já há 18 anos, né, e encontram também a Vina, que é uma moça que aparentemente tinha nascido depois da queda da nave, por isso que ela era muito novinha, né? Mas tudo aquilo se tratava de uma ilusão dos Talosianos, que eram uma espécie que tinha sobrevivido a uma guerra, mas que vivia nas profundezas, e ao invés de reconstruir a sua sociedade, ela pegava espécies alienígenas para fazer o quê? Experimentos científicos, né? Utilizando a capacidade que eles tinham de criar ilusões, a capacidade telepática que eles tinham de criar ilusões. E aí eles ficaram estagnados nisso, ao invés de reconstruir sua sociedade, né? E aí o nosso Capitão Pike, ele cai, né, nessa jaula, nessa jaula dessa espécie talosiana aí, e ele acaba sendo um experimento junto com a Vina, no caso ali, né? E você tem todo o desenrolar da série, do episódio, né? É o episódio também que aparece o Spock, né, pela primeira vez, né, o Spock que está ali, né, no episódio piloto da série também, que depois vai ser aproveitado, né, na série clássica, né, no caso, né? E o que acontece? Esse episódio ele chama a atenção para várias coisas. A primeira delas, né, a forma como o método científico é trabalhado. Todos nós sabemos que o método científico ele é composto de quê? De experimentação, né? Você cria experiências e a observação dessas experiências. Experimentação e observação para você criar modelos racionais para você poder interpretar a natureza à tua volta, né? Então, o que acontece? Os talosianos eles usam isso, né, como um mecanismo para quê? Para observar e estudar as espécies alienígenas, né, ao invés de eles desenvolverem a própria civilização, mas isso tem um preço. Essas espécies alienígenas elas acabam sendo usadas como cobaias, elas ficam privadas da liberdade delas, mesmo que os talosianos deem tudo de bom e de melhor para essas espécies que são aprisionadas, né? Então o que acontece? Você está vendo o método científico aí, num primeiro momento, sendo trabalhado como se fosse uma coisa maniqueísta, né? Aí você, então você usa o método científico da experimentação e da observação como um artifício para você manter espécies escravizadas aí, né? Então essa coisa, num primeiro momento, parece muito maniqueísta. Mas o mais interessante depois, o que acontece? O próprio Christopher Pike se lança também da mão da experimentação e observação para estudar os talosianos e buscar uma forma de fugir daquela prisão que os talosianos estão impondo a ele, né? Então, se a experimentação e observação está sendo usada para escravizar, a experimentação e observação também está sendo usada como um artifício para quê? Para se buscar a liberdade, né? E aí é aquele negócio. Não é experimentação e observação que é boa ou má, que é boa ou ruim, no caso, né? É o tal negócio. Não é a coisa que é boa ou ruim. O negócio é o uso que você faz dela, né? O uso que você faz dessa experimentação e observação. Mais ou menos o que a gente fala um pouco da internet hoje, né? Muita gente diz que a internet só tem porcaria, coisa que não presta, coisa e tal, né? Mas a gente tem que lembrar que a internet é uma mera ferramenta e o que se importa aí é o uso que se faz dela. Você pode usar a internet de uma forma positiva também. Eu estou fazendo esse vídeo aqui e fazendo uma discussão, apresentando uma reflexão a vocês. Não estou fazendo coisas erradas, né, como as pessoas falam por aí. Então, quer dizer, a experimentação e a observação no episódio The Cage, ele também tem esse viés. O que importa é o uso que você faz dessa experimentação e observação. Ela não é boa nem ruim, né? Os talosianos estavam usando de uma forma negativa e o Pike usou de uma forma positiva, né, no caso.
A segunda coisa que a gente pode falar também nesse episódio é uma coisa muito interessante, uma discussão que tem estado muito em voga ultimamente de como Jornada nas Estrelas, né? Vou me repetir aqui, né? Como Jornada nas Estrelas saiu de uma visão mais utópica de mundo para uma visão mais distópica de mundo, né? A gente vê um diálogo entre a utopia e a distopia logo no episódio piloto de Jornada nas Estrelas. Por que isso? Porque os Talosianos eles seriam uma representação de uma visão mais distópica. Por quê? Porque mesmo eles sendo uma espécie avançadíssima, tendo um cérebro 3 vezes maior que o cérebro dos seres humanos, né, eles acabaram provocando uma guerra e acabaram tendo que viver nas profundezas do planeta. E ao invés deles depois reconstruírem a sua civilização, ficaram presos, né, fazendo aquelas experiências telepáticas, como se nos dias lá que eles estiveram nas profundezas, eles tiveram que criar alguma coisa para distrair a cabeça deles, e eles desenvolveram demais esse dom telepático de fazer ilusões, e acabaram pegando essas espécies alienígenas para usar esse dom telepático de ilusões para fazer experiências para ver como é que eles iam reagir. É como se fosse uma distração, uma diversão para eles, né? Ficar analisando aquelas espécies alienígenas. Isso acaba impossibilitando os Talosianos de quê? De reconstruir o seu planeta, né? Então, o que vai acontecer? A gente vai ter essa questão aí dos Talosianos vivendo de uma forma distópica e aprisionando outras formas alienígenas, né? E depois o que vai acontecer? Como é que essa distopia dos Talosianos vai migrar para uma visão mais utópica? Quando o pai que os Talosianos conversam no final do episódio, né? Mesmo os Talosianos tendo aprendido o pai, que mesmo os Talosianos tendo feito todas aquelas experiências horríveis, né, com o pai, coisa e tal, o que acontece? Os Talosianos falaram: vocês agora condenaram a gente à nossa destruição. Por quê? Porque vocês eram a espécie mais apropriada para poder reconstruir a nossa civilização. E aí o Pike poderia muito bem falar: problema de vocês aprisionaram a gente, PT, saudações e tchau. Mas não, o Pike chegou e falou o seguinte: a gente pode fazer uma cooperação mútua. Aí os Talosianos se negaram a fazer essa cooperação mútua, né? Porque o dom da ilusão poderia, se fosse ensinado aos humanos, poderia destruir a espécie humana, né? Mas houve esse diálogo no final. E houve, inclusive, né, o fato lá da Vina receber um Pike de ilusão, de mentirinha, para ela poder viver bem com os Talosianos ali. A única coisa que ficou um pouco mal encaixada nessa história toda aí é como a Vina, junto com o Pike, que seria uma ilusão, conseguiria reconstruir essa civilização dos Talosianos, né? Isso daí realmente ficou um furo de roteiro aí. Teria que ter ficado mais um ser humano ali. Talvez você poderia ter no episódio colocado um subalterno daqueles lá do Pike que ficasse ali, né, junto da situação toda, ele se apaixonasse pela Vina, ele se predispusesse a viver com a Vina, coisa e tal, né? Mas isso acabou não acontecendo, né? Então ficou meio que um furo de roteiro aí na coisa, né? A terceira coisa que é interessante da gente perceber nessa série aí, e que é a coisa mais interessante aí, é a posição da mulher nesse episódio, né? A gente tem que lembrar o seguinte: nós estamos em 1964, nós estamos num momento em que a condição feminina ali, né, está muito mais subjugada, numa sociedade muito mais machista, né? Não que ela não seja machista hoje também, mas na década de 60 a coisa era muito mais grave, a coisa era muito mais pesada, era coisa muito mais séria nessa questão do machismo. E aí nós temos uma nave espacial que tem uma tripulação que segue uma hierarquia militar e 2 mulheres estão na ponte de comando. Se você pegar uma Viagem ao Fundo do Mar, que é uma série contemporânea da época, tá? Você vai ver que você tem uma ponte no submarino só com tripulação masculina. Tá bom, você não está numa ficção científica do século 23, mas você via uma posição masculina muito maior, né, naquela época. E um detalhe: a Major Barrett, né, ela faz a número 1. Ela faz a mulher que vai, ela faz, entendeu? A pessoa que substitui o capitão na ausência dele, né? Isso provocou uma discussão muito braba na época, porque até as mulheres que assistiram a série na televisão falavam: quem essa mulher pensa que é
para estar assumindo esse posto aí, que seria um posto dedicado a um varão. Para você ver que até o público feminino da época tratou a May Gilbert, né, a condição da May Gilbert com machismo ali. Agora, muito mais interessante é você ver o papel dessas 3 mulheres, né, nesse episódio. Por que isso? Porque quando o Pike, né, ele dá uma trombada sem querer na ordenança e ele fala que não está acostumado a ter mulheres na ponte, o que acontece? A May Gilbert olha para ele assim com um olhar completamente perplexo. Ela não diz nada, ela só olha para ele. Aí ele pede desculpas, né? E ele fala, desculpa, mas eu sei que você tá aí, mas com você é diferente, como se ela fosse homem. Aí ela olha de novo. Entendeu? O que é isso, né? Então, essa forma mais sutil, né, de você questionar o machismo é o que a gente vê em Jornada nas Estrelas. Não é você chegar e falar, sou machista, misógino, coisa e tal, como a gente via, por exemplo, agora na série do Picard aconteceu isso, né? Esse olhar, essa sutileza às vezes, né, ela é bem mais forte, ela é bem mais incisiva do que você partir para um confronto direto. Isso é uma coisa muito interessante. Quer ver um outro exemplo? A ordenança. A ordenança é a mulher mais submissa ali das 3 que a gente vê no episódio, né? Porque a ordenança ela tá num papel ali muito baixo mesmo, uma patente militar muito baixa, né? E no final do episódio ela dá uma trombada de novo no Pike, né? E o Pike, ordenança já vai dar uma bronca nela, e a ordenança falava, no início do episódio, quando o Pike deu uma trombada nela, a ordenança falava, o senhor mesmo é que está me pedindo para entregar relatórios para o senhor periodicamente, por isso que eu tenho que estar aqui na ponte periodicamente. Entendeu? Aí quando chega no final do episódio, tem a trombada de novo. Aí o Pike já vai dar um esporro nela, ordenança. Aí ela chega, cara, com a maior cara, assim, cínica e sarcástica, aqui o relatório. Só faltou falar, ela não falou nada, mas ela só faltou fazer assim, aqui o relatório, ó, aqui, ó. Ele, tá. E aí pegou. Então essa posição sarcástica dela, que é uma outra sutileza que a gente vê também aí, ela é mais, como é que a gente fala? Ela atinge mais do que se a ordenança se sublevasse contra ele, né? Perdão. E aí no final do episódio ainda foi mais interessante ainda, porque a ordenança ainda pergunta, né, pro capitão, quem teria sido a Eva que ele teria escolhido, se a ordenança ou a número 1, né? Isso ela fez na frente na ponte, perdão, na frente de todos os homens da ponte, na frente de todos os superiores, ela ainda faz essa piada sarcástica, né? Então essa era uma das formas, essa era um dos artifícios, né, que o Gene Roddenberry utilizava para desafiar o machismo latente da época. Aí vocês podem chegar e falar assim, e a Vina, aquela lourinha lá, que era indefesa, que era salva pelo Pike em todas aquelas situações de ilusão, era a perfeita casada do Pike, coisa e tal. A Vina não era um protótipo, não era um paradigma dessa mulher submissa da década de 60? Por um lado, sim, mas a gente tem que lembrar que a Vina é uma personagem muito mais complexa do que isso. Por quê? Porque a Vina, ela fazia um jogo duplo. A Vina era esperta pra cacete. Sabe por quê? Porque uma hora ela utilizava o artifício dela estar do lado dos Talosianos pra quê? Pra tentar seduzir o Pike, por quem ela estava apaixonada. E num outro momento, o que ela fazia? Ela largava os Talosianos de lado e se aliava ao Pike para buscar uma forma de sair daquela prisão e daquela jaula. E ao mesmo tempo que ela tentava buscar a liberdade junto com o Pike, ela tentando se aproximar do Pike, entendeu? Ela também aumentava a confiança e a afinidade do Pike com ela, para ela também conseguir essa sedução aí. Então ela era uma mulher espertíssima. Essas mulheres que a gente vê em The Cage, elas não são idiotas. Nem a ordenança, que parece ser mais bobinha, é idiota. Entendeu? Então isso é muito interessante a gente ver isso nesse episódio. Estamos falando de uma produção de 1964. A gente não pode se esquecer disso, né? Então o Gene Roddenberry, ele já vem, né? Ele já vem dizendo o que ele pretende nesse episódio piloto. O episódio piloto, a gente sabe, né? Ele foi mal recebido na época, né? Talvez por essas mulheres desafiadoras aí, talvez pelas orelhas pontudas do Spock que pareciam um demônio. Os hóspedes da época estavam ali reclamando
aos borbotões, né, por causa disso, né, mas é um episódio que ele acabou sendo, né, o documento, né, fundador, né, de Jornada nas Estrelas e um cartão de visitas do que a série seria nas próximas 5 décadas que a gente veria aí na frente, mostrando por que Jornada nas Estrelas fez tanto sucesso. Então, The Cage, gente, é sempre muito legal você revisitar o The Cage, é muito bacana mesmo, né? Então, eu fico por aqui hoje, desejando vida longa e próspera. Vou colocar um texto completo do The Cage, toda a análise do The Cage na Batata Espacial, dê um pulinho lá na batataespacial.com.br, tá? E não deixem de seguir, curtir, compartilhar, comentar o Diário do Capitão nas redes sociais, que essa ajuda de vocês sempre é muito bem-vinda pra gente, tá? Um abração a todos, fui e até a próxima.